o PP decidiu enterrar uma candidatura e acena para o governador, para o Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Assunto para a Beatriz Manfredini, que também ontem esteve aqui no Direto ao Ponto com Ricardo Nunes, viu essas respostas, era uma forte dependência do governador sobre algumas orientações do que será feito ou não será feito, mas agora tem uma candidatura sendo sacrificada para decretar apoio a uma reeleição. Então, Bia, seria isso? É isso, Bruno. Lembra aquela história toda do PP fazendo pressão em Tarcísio de Freitas? A gente falou com vários partidos na época, União Brasil, uns falavam que estariam com o Tarcísio, outros não. O PP fez muita pressão, mas agora voltou atrás. Eu conversei com o presidente estadual da sigla, que é o deputado federal Maurício Neves. Ele, então, comanda o Partido Progressistas aqui no estado de São Paulo. E ele me disse a seguinte frase: olha, vamos colocar uma pedra em cima disso tudo. Isso porque, o que tem de pano de fundo nessa discussão? A troca do secretário da Casa Civil, que a gente contou aqui também nas últimas semanas. Tarcísio de Freitas fez uma troca, trouxe então Roberto Carneiro, que é o presidente estadual do Republicanos, o partido de Tarcísio, para a Casa Civil, para uma função política. Então a ideia é que Roberto Carneiro dialogue com a base aliada, com prefeitos que estavam insatisfeitos, com presidentes de partidos, justamente para fazer os acordos e aí então apaziguar, pôr panos quentes na situação. A crítica principal de Maurício Neves e do Progressistas de maneira geral era que Tarcísio então não estava topando acordo, não estava liberando verba ou dando atenção para prefeitos, era pouco municipalista. E aí o presidente do PP me disse o seguinte: olha, vi com muitos bons olhos essa troca então para Roberto Carneiro, essa mudança na Casa Civil. Ele é um cara que vai olhar para as prefeituras, um cara aberto ao diálogo, disposto a fazer política. E aí, com isso, então, com essa sinalização de Tarcísio e a entrada de Roberto Carneiro, a gente pode pôr uma pedra nisso tudo. Com isso, estão suspensos, então, aquelas ideias, por exemplo, de filiar Felipe Sabará, que é o coordenador atual da campanha de Flávio Bolsonaro, ao PP. Ele poderia ser o candidato ao Palácio dos Bandeirantes para concorrer direto com o Tarcísio. Acaba toda essa história de uma candidatura própria. Maurício Neves me disse: vamos trabalhar juntos. Eu e Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, sempre fomos entusiastas e parceiros de Tarcísio. A gente queria ali colocar uma crítica pontual de um desentendimento, uma crítica construtiva. E agora isso resolvido, então a gente para tudo e volta a trabalhar com Tarcísio. Então, toda aquela história que começou antes do Natal, daquelas notas, realmente ali aconteceu uma pressão. Tarcísio já admitiu em entrevistas recentes que a troca na Casa Civil foi uma troca política, pensando então agora nas próximas etapas, surtiu efeito, trouxe o PP de volta para si. Essa questão, de acordo com o presidente estadual da sigla, está terminada, viu, Bruno? E ainda sobre essa incerteza se ele vai disputar uma eleição ou não, ele foi questionado se recebesse uma ordem ali do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda assim haveria alguma resistência ou ele aceitaria, Bia? Ele disse que não vai, viu, Bruno? E disse em entrevista hoje para a Jovem Pan Sorocaba. O governador de São Paulo está por lá, está aqui no interior de São Paulo cumprindo a agenda. Falou, inclusive, lá com a imprensa, mas antes conversou com a nossa Jovem Pan por lá. E a pergunta foi feita exatamente essa: se Bolsonaro falar, Tarcísio, vai ser candidato ao Palácio do Planalto, você vai? Tarcísio disse que não. A gente tem um trechinho, vamos acompanhar. Quinta-feira o senhor vai visitar o Bolsonaro. Se ele falar: Tarcísio, mudei de ideia, quero você candidato a presidente, o senhor aceitaria o convite? Isso não vai acontecer. Não, e se acontecesse, a pergunta é se acontecesse. Não, mas eu diria não, pelo seguinte, em outras... Não senti firmeza nesse não. Não, mas é muito tranquilo isso pra mim. Na última visita que eu fiz ao Bolsonaro, e ele estava na prisão domiciliar, antes de ele vir pro regime fechado, ele me perguntou: e aí, Tarcísio, eleição presidencial, qual é a sua posição? Eu digo: minha posição é ficar em São Paulo. Eu fui muito contundente, muito claro com ele com relação a isso, porque também eu precisava manter uma linha de coerência. Então eu estou muito tranquilo com essa decisão, com essa missão. Essa fala ela é importante e ela é curiosa porque tem, então, essa expectativa da visita de Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, em que o que se espera é que tenha uma palavra final, ou uma indicação: olha, Tarcísio, talvez não seja bem assim, fica aí ainda na retaguarda, ou realmente é o Flávio quem vai
competir aí ao Palácio do Planalto e acabou. Então, Tarcísio colocou ali uma pedra, né, nessa fala no assunto, diz que nem se Bolsonaro pedir, ele topa sair ao Palácio do Planalto. Isso que a gente falou há pouco de mudança na Casa Civil, por conta do PP e tudo mais, também reforçaram a ideia internamente aqui no Palácio dos Bandeirantes de que Tarcísio está cada vez mais alinhado e mais caminhando para uma tentativa de reeleição mesmo, Bruno. A ver, a gente segue acompanhando por aqui. Ainda estamos em janeiro, né? Eleição em outubro, muita coisa ainda vai acontecer. Muitas visitas ainda virão na capital federal. A gente vai aguardar, já conversamos mais. Vamos repercutir então com o nosso comentarista, Mano Ferreira. Quero ouvi-lo sobre essa fala aqui do governador de São Paulo, entrevista à Jovem Pan em Sorocaba nesta terça-feira, porque... veja só, são tantas as repercussões, porque às vezes a gente vê uma fala do governador dizendo que vai visitar o ex-presidente, às vezes a visita é cancelada, depois tem ali uma repercussão do filho, aguardando um apoio, então são muitos questionamentos. Quero ouvir do Mano Ferreira, Mano, se essa resistência do governador de São Paulo é muito mais um receio de esbarrar em alguma complicação com os filhos, com o entorno do bolsonarismo raiz, ou é um receio de não conseguir vencer Lula e ficar fora da política? Bruno, para mim é muito mais um receio de criar confusão com os filhos do presidente nesse momento. É muito interessante notar, inclusive, o sorriso que o governador abre quando recebe a pergunta. E no lugar de responder diretamente a pergunta, ele começa negando a hipótese da pergunta, né? Então ele diz, não, isso não vai acontecer. E aí, com a insistência, ele diz que deseja ser candidato ao governo de São Paulo. A verdade é que, se não houvesse a chama da candidatura presidencial, não veríamos florescer tantas articulações e burburinhos nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes. Então, a possibilidade, o desejo da candidatura presidencial existe. O que não existe no momento é o apoio de Jair Bolsonaro a esse projeto. E, no contexto político em que Tarcísio deve lealdade a Bolsonaro, porque deve ao ex-presidente a própria candidatura que o levou ao governo de São Paulo, ele prefere não comprar essa briga. Então, na minha leitura, é muito mais um movimento para manter as relações de bastidores e as relações políticas com a família Bolsonaro, evitando essa pressão, do que efetivamente uma tirada de corpo. A gente segue repercutindo, então, essas articulações sobre as eleições de 2026. Ainda hoje, outras repercussões, recortes sobre a entrevista de 1h30, aproximadamente, ontem, ao Direto ao Ponto, com o Ricardo Nunes, com várias visões sobre o cenário nacional, sobre eleição e também um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Já a gente volta a falar sobre isso. Mas agora, o que você já mandou nas nossas redes sociais, a nossa enquete de hoje, a sua opinião, que é muito importante. Quero saber, então, a sua mensagem, dizendo que acredita que Jair Bolsonaro já tenha decidido, em definitivo, que Flávio será o seu candidato. No entanto, se houvesse um revés, certamente o Tarcísio aceitaria ser o candidato caso o Bolsonaro o indicasse. A conferir, né? Tem mais mensagens? Vamos ver aqui o que vai chegando nas nossas redes sociais. A Sueli, ou a Sueli com Y, mandou mensagem aqui dizendo que o Tarcísio não aceitaria. Tem um compromisso com o estado de São Paulo e não voltaria atrás. Já a gente lê outras mensagens, então, que vão chegando aqui nas nossas redes sociais. Você que está no YouTube também da Jovem Pan, deixa o seu like, a sua curtida, o seu comentário. É muito bom saber que você está aí do outro lado também interagindo conosco.